Olá, o meu nome é Oswaldo Farias e hoje não vai ter nem introdução e nem uma prévia do que eu vou falar, porque eu vou falar sobre um tema que não me agrada nem um pouco, que foi o meu relacionamento abusivo. E tudo começou num dia onde eu achava que estava indo pro rolê e eu acabei avistando meu ex, no caso. E a gente conversou e trocou olhares e começou a conversar por cima e depois ele me adicionou no Instagram e a gente começou a conversar mais sério, sabe? E o começo de tudo foi super legal, super fofo, ele sempre me respeitou e sempre foi bom comigo, sabe? E tratava como todos os caras de um relacionamento psicopata tratam você. Eles são fofos, gentis, te tratam bem, só pensam em estar com você e nada mais importa. Foi quando a gente começou a namorar que eu comecei a ver que tava alguma coisa errada. A gente tava ficando já uns 3 meses e a gente achou que era o momento certo de dar o próximo passo. Foi quando tudo começou a dar errado. A gente começou a namorar e eu peguei um cartão para ir para São Paulo, porque ele morava na capital e eu moro no litoral, então a gente ficava, ele ia, eu ia, ele ia, eu ia, meio que pra ter tipo um equilíbrio das coisas. E aí, na primeira vez que eu fui, eu tinha ganhado um cartão de crédito e eu não tinha desbloqueado o cartão e ele começou a gritar comigo quando a gente foi pagar um negócio. E ele começou a gritar comigo, meio que falando que sem ele eu não ia conseguir fazer nada, sabe? Sem ele eu não tinha autonomia para fazer absolutamente nada, eu não conseguia fazer nada. E que a minha doença, a minha ansiedade, a minha depressão era tipo coisa da minha cabeça, porque eu era mimado o suficiente, não precisava passar por nada e eu tinha que arrumar um emprego porque já passou da hora de eu ser dependente da minha mãe. E me humilhava de uma forma que se eu não tivesse minha mãe, como se minha mãe estivesse morrendo, eu teria só ele e não teria mais ninguém. E no começo eu tava muito fragilizado, sabe? E eu continuei namorando com ele, achando que ele era a pessoa certa pra mim, mesmo com isso. Foi quando começou a vir as humilhações e as formas que ele me humilhava começavam a ser diferentes. Ele não me procurava mais, se é que vocês me entendem. E eu comecei a ver que ele estava ficando muito distante e vi que ele estava distante porque ele estava conversando com outras pessoas. Só que ele falava que eu não era homem o suficiente, não sociável o suficiente, não era tipo bom o suficiente. Para isso ele arrumava outras pessoas porque ele precisava se divertir. E não era pra fazer isso, porque eu tinha que ser um bom namorado e um bom namorado espera em casa sozinho enquanto o outro se diverte. E eu tava num nível, numa crise, passando por momentos estranhos na minha vida. Minha mãe tava doente e eu tava achando que realmente ele era a minha única salvação. Foi que eu deixei ele fazer tudo isso, sabe? E eu acabei entrando na doença dele, nessa loucura dele, querendo me tornando uma pessoa que eu não era, pelo menos. Me tornando uma pessoa que tem medo, que fica perguntando toda hora onde a pessoa tá e fica perguntando toda hora o que a pessoa tá fazendo, toda hora querendo atenção, querendo carinho, querendo um tipo de afeto, sabe? Quando a gente fez, acho que 5 meses, eu descobri que ele ainda conversava com o ex dele. E que ele ainda estava namorando com o ex dele quando ele começou a namorar comigo. Então, basicamente, ele estava namorando com duas pessoas ao mesmo tempo. E lembra quando eu falei que ele não estava me procurando? É porque ele procurava o ex. E o ex sabia da gente namorando e mesmo assim me humilhava constantemente. Até que um dia eu mandei uma mensagem pro ex dele, xingando ele, falando um monte pra ele, saiu me expondo na internet, falando que eu era tipo um lixo. E que eu era otário porque ele saía comigo. No caso, eu saía com ele, comigo e com sabe lá Deus mais quem. Num belo dia, eu subi pra São Paulo e ele veio falar pra mim que queria que eu buscasse a nossa comida. E eu fui buscar a comida, foi quando ele me deu a senha e o cartão dele. E eu vi conversas com vários outros caras no celular dele, nudes, fotos de sabe lá Deus o que, de tanta coisa tensa que eu acabei vendo pelo celular dele.
E quando eu fui contestar ele, ele sempre falava que eu tinha que ficar em casa porque ele era o homem, ele tinha que trazer tudo que eu precisava, que ele era, tipo, foda porque ele trabalhava, porque ele tinha, tipo, um emprego fixo e meu emprego como fotógrafo era, tipo, um fracasso e eu não queria conseguir nada. E nem se eu quisesse criar o canal, coisa que eu já tava pensando desde aquela época, ele falava que ia dar certo, porque ele falava que nada que eu fazia era bom. Nada que eu fazia dava certo e tudo que eu tinha era só ele. Meio que colocando até a minha mãe contra mim pra poder ficar a favor dele, sabe? Eu vi uma pessoa que eu coloquei na minha vida me manipular de uma forma que eu não conseguia ter energia pra contestar de volta, sabe? E isso foi me corroendo e me matando por dentro, porque eu vi um sentimento que tava crescendo, apesar de tudo o que ele fazia pra mim, eu ainda gostava dele. Eu vi isso se transformar em uma coisa ruim, eu fui acompanhando ele nessa doença, sabe? Num dos momentos que foi, eu acho que o ápice pra gente terminar, foi quando foi o aniversário dele, eu fui pra São Paulo comemorar com ele. E ele simplesmente levou o ex pra festa dele. E eu tava lá, eu, ele e o ex. E os amigos dele, todo mundo sabia o que estava acontecendo, todo mundo falava pra mim, você é muito idiota, você fica com essa pessoa, e eu achando que eu ia conseguir mudar ele. Eu tenho um grande problema que eu acho que eu sempre consigo ajudar, ou melhorar, ou mudar a pessoa que eu tô, sabe? Eu acho que isso veio desde que eu me relacionei com ele. Foi quando eu comecei a, tipo, mostrar um lado meu que nem eu sabia que eu tinha, sabe? Quando a gente voltou pra casa, eu tinha engolido tudo aquilo que ele fazia, toda a dança que ele dançava com eles, tudo que ele fazia na minha frente. E vendo aquilo, ainda via o meu ex falando que eu era um lixo, que eu era burro, que eu não fazia nada, não tomava atitude, que eu era frouxo e que ele realmente tinha que fazer isso comigo, sabe? Pra poder me mostrar que era o mundo. Foi quando eu quase estrangulei ele e é uma das coisas que eu mais não me orgulho de ter feito na minha vida, porque agressão nunca é o limite, mas eu só quase estrangulei ele, eu só fui pra cima dele porque ele veio pra cima de mim com uma faca e foi quando eu vi que realmente não dava pra continuar namorando mais. Todo mundo idealiza que relacionamentos são bons, mas imagina você querer ter alguma coisa com a pessoa e você conhece a pessoa que ela é perfeita com você, ela te trata bem, ela é carinhosa, ela é atenciosa e depois do nada ela vira sua vida de cabeça pra baixo e fala que o seu problema que você tem não existe, que é tudo da sua cabeça porque você é uma pessoa fraca. Imagina para você lidar com tudo isso, sabe? E o pior problema foi o que eu acabei entrando na doença dele, nessa loucura dele, querendo mudar ele, querendo fazer ele melhorar, achando que ele era uma pessoa problemática porque ele tinha uma vida, tinha tido uma vida, sabe, difícil, e eu tava tentando meio que consertar o tempo perdido, meio que remoer e reparar os problemas que ele tinha passado, achando que eu tinha essa obrigação, porque ele me impusera essa obrigação, sabia? Mas o mais engraçado é que mesmo depois do assédio, depois da agressão e do assédio que ele fazia em mim constantemente, de me deixar bêbado pra me assediar e querer fazer coisas que vocês imaginam que seja, eu não terminei com ele. E quem terminou comigo foi ele, por causa de um óculos que eu tinha e que ele tinha quebrado, porque ele falava que eu não merecia os presentes que a minha mãe me dava, eu não merecia a mãe que eu tinha, ele merecia a mãe que eu tinha, meio que querendo me expulsar, sabe? Meio que ele tava querendo tomar o meu lugar na minha casa. E depois que ele foi embora, eu simplesmente parei de querer me envolver com as pessoas e comecei a me fechar e me trancar, e eu sempre fui meio fechado, e acabei ficando cada vez mais fechado, e os danos que ele me causou foi, tipo, durante todo esse tempo só me destruíram, sabe? Eu precisei ir no terapeuta para poder melhorar e ainda preciso ir porque eu não consigo me relacionar com as pessoas. Atualmente eu namoro, eu tenho uma relação estável, só que ainda pra mim é muito difícil confiar na pessoa, sabe? E imaginar que isso qualquer dia, isso pode fazer isso acontecer comigo. Depois de um relacionamento abusivo, ninguém conta. Ninguém conta que é difícil você olhar pra uma pessoa, de você querer ter carinho por uma pessoa, de você querer estar com uma pessoa. Eu tenho uma relação, mas a cada dia que passa é um contato, tipo uma guerra interna, achando que isso vai dar errado e que isso tá ruim, que isso não é bom, por causa que o que eu vivia antes era doentio e que medo que isso acaba se tornando o que eu tenha vivido, sabe?
É completamente pra mim frustrante confiar nas pessoas, porque ele falava pra mim que ninguém confiava em mim, que ninguém era bom comigo, que ele era a única pessoa boa, sabe? E meio que a lavagem cerebral que ele fez em mim é uma coisa que, tipo, apesar de toda a terapia, não tem ajudado muito. E a única coisa que eu acho que ajuda a melhorar e amenizar a dor que isso deixa é o tempo, sabe? Apenas o tempo. Só que tem casos que a gente tem que realmente se meter, porque eu quase agredi ele, porque ele quase me agrediu. Imagina se isso poderia ter ido, sabe? Eu espero que você, alguém que queira ver isso, ou tenha visto até o final, saiba de alguém que esteja passando e denuncia e faz alguma coisa, porque pode estar acontecendo comigo, com você, com seu pai, com seu irmão, com alguém que realmente você ama, ou que você quer alguma coisa, seu amigo, e você não tá sabendo agir, sabe? Procura ajuda, procura agir, porque relacionamento abusivo mata, e relacionamento abusivo destrói tudo em volta, e ninguém mais consegue, sabe? É difícil demais seguir em frente, é difícil demais acordar todo dia e saber que só foi um relacionamento e acabou, porque ele destruiu a minha cabeça de uma forma que hoje em dia, estar falando disso aqui, eu precisei estar tomando um remédio, porque eu tô tremendo falando sobre isso, porque depois de tantos anos eu ainda... depois de tantos anos isso pra mim ainda me machuca, sabe? Eu acho que o vídeo não vai ter um final, porque eu não consigo fazer um final. Mas é isso, gente. Tchau.